não é sempre que um ex-presidente da República é preso. Moraes determina a prisão do ex-presidente Collor. Professor Dr. Marco Antônio Villa, queria inclusive, ao analisar o caso, né, a prisão do ex-presidente Collor por corrupção, 20 milhões de reais em propina, é muito dinheiro, uma fortuna. Como senador da República, nós tivemos na história poucos casos de ex-presidentes ou presidentes presos, não é, professor? Sim, poucos, muito poucos. Alguns foram presos, mas por outras razões, né? Lembrar o caso de Hermes da Fonseca, aí tem a ver com o início da rebelião tenentista, o caso de Washington Luiz, aí foi caso que tem a ver com a Revolução de 30, não há qualquer envolvimento desses dois citados com corrupção. Então, e há outros casos que está mal informado, li agora num portal aí, Café Filho renunciou à presidência, não, Café Filho pediu licença médica da presidência, era verdadeiro ou falso, é outra história, em 1955, mas teve casos mais recentes, né, já a partir com a redemocratização, teve o caso do próprio Fernando Collor, o caso do presidente Lula, o caso do presidente Temer, que tiveram, em certo momento, por várias razões, problemas aí com a justiça, né? E agora o caso do Fernando Collor, só lembrando, importante ressaltar, que não é referente ao seu governo, dele, Fernando Collor. Ele respondeu sobre acusação sobre o seu governo em 1994, no Supremo Tribunal Federal, e foi absolvido por 5 votos a 3. Só teve 8 votantes. Por quê? O STF, na época, tinha só 10 ministros, faltava preencher a 11ª vaga, e 2 ministros se julgaram impedidos. Corretamente, vale lembrar, o ministro Marco Aurélio Mello, primo do presidente da República, de então, e o ministro Francisco Rezec, que tinha sido ministro das Relações Exteriores do governo Collor e designado por ele para o Supremo Tribunal Federal, por sinal, pela segunda vez. Caso único na nossa história do ministro Francisco Rezec. Mais recentemente, alguns anos atrás, houve uma ação ainda que vinha lá do seu governo, mas que ele também foi absolvido, no caso, por unanimidade pelo Supremo. Esse caso, para ser bem sintético, se refere ao primeiro governo Dilma, não que a presidente Dilma estava envolvida com o episódio, mas é o momento do seu primeiro governo, quando ele teve, segundo o processo, que foi dito pela imprensa, muita influência na BR Distribuidora, designando políticos e pessoas de confiança para serem diretores e prestar favores ilícitos, especialmente por uma empresa, e por isso ele teria recebido, sempre de acordo com o processo, com a acusação, registra-se, 20 milhões de reais. Ficam algumas perguntas. Por que ele teve tanta influência nesse momento na BR Distribuidora? Segundo, ele não liderava ninguém no Senado e nem na Câmara dos Deputados. O seu voto era o dele próprio, não tinha mais nenhum. Terceiro, ninguém na época não desconfiou que havia alguma coisa de estranho, né, com aquelas ações consideradas agora pelo STF como ações criminosas. Então, são perguntas que ficam, não vão ser respondidas, que são as essenciais, e agora vai ficar a questão onde ele vai cumprir a pena, se é Maceió ou Brasília, e os seus advogados de defesa, corretamente, tem de fazer isso, advogado de defesa, apresentaram atestados médicos, né? Ele não teria condições de ser abrigado no sistema prisional e estão insistindo que ele cumpra a pena em regime domiciliar e vão lutar pela diminuição da pena, não sei de que forma, porque o processo já transitou em julgado, já teve os embargos infringentes declaratórios. Mas nesse sentido, por fim, um fato histórico, afinal, desde a redemocratização, uma sucessão de impeachments, 2 presidentes sendo presos, presidentes sendo condenados, há algo de errado com a República Brasileira. Traz um diagnóstico preocupante, há algo de errado, há algo de podre no reino da Dinamarca. É o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, respondendo a um pedido da defesa do ex-presidente Collor, manteve o ex-presidente preso lá em Alagoas, porque na audiência de custódia, Collor disse que gostaria, se ele for ficar preso, ele gostaria de permanecer preso no estado dele, Alagoas. Então, o ministro determinou que ele fique em uma ala especial e uma cela individual do presídio Baldomero Cavalcante Oliveira, em Maceió. Em face da condição de ex-presidente da República e do estado de saúde dele,
a pena deve ser cumprida na ala especial do presídio, em uma cela individual. E a direção do presídio tem um prazo de 24 horas para informar ao Supremo se tem condições de tratar do problema de saúde do presidente, do ex-presidente. A defesa disse que ele sofre com o mal de Parkinson, que ele tem problema também, um problema grave de apneia do sono, inclusive que ele usa um equipamento, que ele corre risco de vida, precisa de acompanhamento médico ali muito estrito. Franci, passando a bola para você, eu queria saber o seguinte, como o bolsonarismo está recebendo essa prisão de um ex-presidente? Porque o Bolsonaro dizia o seguinte, olha, a maior prova de que há um complô para me prender é que o Collor foi condenado em 2023 a mais de 8 anos de prisão, já se passaram 2 anos e ele nunca foi preso. Então, por que nunca prenderam Collor e já querem me prender? Mas agora Collor foi preso. E aí? Agora foi preso e um dos bolsonaristas que já se manifestou é o filho do ex-presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, que partiu em defesa de Collor. Lembrando que o Collor é apoiador do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas ali é uma prisão que já veio tarde, porque esse processo ele caminha desde o ano de 2015, quando a Procuradoria-Geral da República apresentou essa denúncia. Então, não são só 2 anos, porque 2 anos da condenação, ok, mas esse processo já vem se arrastando há pelo menos uma década, porque as acusações envolvendo corrupção, envolvendo peculato, vêm desde essa época. E não há justificativas para tanta demora para analisar. E, ao longo desses 10 anos, a saúde do Collor foi se deteriorando, chegando agora a esse momento em que ele alega essa série de problemas de saúde, uma série de problemas para não cumprir efetivamente a prisão. Então, é uma prisão que já veio tarde, porque os indícios, as provas relacionadas à corrupção envolvendo Collor já eram públicas há muito tempo. E lembrando também que ali em 93 ele chegou a ser alvo de uma denúncia também da PGR por corrupção, por suspeita de ter utilizado dinheiro da campanha para gastos pessoais. No entanto, foi absolvido em 94 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse ex-presidente, que durante a campanha tinha um discurso muito veemente de combate à corrupção, já foi alvo de uma série de denúncias e agora de uma condenação envolvendo corrupção. Então, hipocrisia dele. Ex-prefeito de Maceió, meu querido Mariano Icoli, deputado federal, foi governador de Alagoas também na década de 1980, depois o caçador de Marajás foi eleito presidente da República. Aí era só ascensão, né? Ele que era uma família muito rica, dona de um império de comunicação, ligados à Rede Globo lá em Alagoas. E aí você tem uma curva ascendente e depois derrocada, impeachment, claro, foi eleito senador, ali foi uma espécie de ressurgimento, mas agora a prisão. Explica pra gente esse fenômeno curioso chamado Collor de Mello. Ari, aquela crise que houve com relação ao confisco do dinheiro das pessoas, né, foi uma coisa que marcou muito a trajetória dele. Agora sim, eu acredito, Ari, que brevemente ele deve ir para a prisão domiciliar, por conta dessas alegações da questão de saúde. E eu acho que agora os bolsonaristas estão vendo mesmo com estão mais crédulos que essa prisão do ex-presidente também Bolsonaro pode acontecer por conta dessa agora prisão do ex-presidente Collor de Mello. Então, acho que agora eles ficam ainda mais nessa expectativa já de ser condenado e de ser preso o ex-presidente Bolsonaro. E a gente não pode esquecer que tem aí um morto insepulto, professor, chamado Lava Jato. A prisão dele é obra e graça lá ainda da Operação Lava Jato. É uma herança, digamos assim, da Operação Lava Jato. Marta Santos. O Ari, é uma herança dessa operação que divide opiniões, na verdade. Ela é muito criticada por alguns e também muito aplaudida por outros, inclusive por esses bolsonaristas que a gente já citou,
Era muito exaltada a Operação Lava Jato, enfim, tudo que aconteceu, mesmo com os erros, e eu acho que, inclusive, esse processo de demonização da política brasileira acabou se iniciando após a operação e as consequências que vieram depois que tudo isso ocorreu lá atrás. Ari, mas também chamar a atenção, também comentando sobre essa prisão do Collor, para os discursos, né, que sempre são muito parecidos. O discurso do Collor lá atrás, para quem quiser dar uma olhada, já a gente também vai conferir. Sua manchete já. A manchete, são bem semelhantes a alguns discursos extremistas que a gente vê agora, daqueles que também colocam ali na imprensa, nas redes sociais, de que são os donos da verdade, os que estão ali somente para os justiceiros, né, que é como eles também colocam, para procurar aqueles corruptos, que eles enchem a boca para falar de corruptos, né? A gente vai prender aqueles corruptos, aqueles ladrões, Lula ladrão e lá. E que quando o tempo passa, a realidade dos fatos acaba se provando o contrário. Aquele discurso acaba se tornando uma grande hipocrisia, que eu acho que também foi isso que aconteceu com o Collor. Ele tinha ali aquele discurso dos marajás, né? Que ele ia à procura dos marajás, prender os marajás, e por trás a gente sabe que tinha um contexto ali de corrupção. E hoje ele está sendo preso exatamente por isso. Então, uma grande hipocrisia por dentro, por trás, na verdade, desses discursos, desses falsos moralistas, Ari. Vamos então à manchete